Antes de orarmos juntos, vamos separar um momento para ouvir a palavra de Deus. A oração nasce da escuta, e quando permitimos que Deus fale primeiro, nosso coração se alinha com a verdade. Hoje, essa palavra é para você que já olhou para a própria vida e pensou: isso não era o que eu imaginei para mim. Se esse pensamento já passou pela sua mente, então esta mensagem é para você. Se você já sentiu que seus planos não deram certo, que o caminho tomou um rumo inesperado, saiba que isso te aproxima muito da história de José. A vida dele nos ensina que o plano de Deus raramente segue o caminho mais confortável. Muitas vezes, ele nos conduz por estradas que jamais escolheríamos, mas que levam exatamente ao propósito certo. José não começou sua vida em dor ou escassez. Ele era um filho amado, protegido e favorecido por seu pai. Cresceu cercado de cuidado e alimentando grandes sonhos sobre o futuro. Tudo parecia promissor. Mas em um único momento marcado por inveja e crueldade, seus próprios irmãos mudaram completamente o curso da sua história. José foi vendido como escravo e levado para uma terra estrangeira. Longe da família, sem proteção, sem herança e sem qualquer segurança. Tudo o que era familiar foi arrancado dele. Ainda assim, naquele cenário de perda e confusão, José tomou uma decisão poderosa. Ele escolheu acreditar que Deus não havia perdido o controle da sua vida. Mesmo ferido pela traição, José não permitiu que o ressentimento moldasse seu caráter. No Egito, ele serviu com fidelidade, trabalhou com integridade e manteve o temor de Deus no coração. Ele não deixou que as circunstâncias definissem quem ele era. E por causa disso, a presença de Deus continuou com ele. Mas quando tudo parecia finalmente se estabilizar, um novo golpe veio. José foi falsamente acusado e lançado na prisão. Aos olhos humanos, parecia que sua vida só piorava. Cada passo parecia um retrocesso. No entanto, o que ninguém via era que Deus estava usando cada fase para preparar José para algo maior. Talvez você também esteja vivendo um tempo assim. Um período em que se sente deslocado, sem apoio, sem respostas claras e sem direção definida. Um tempo em que o silêncio pesa e a solidão ensina lições duras. Nessas fases, a pergunta surge naturalmente: será que Deus ainda está trabalhando na minha vida? A história de José responde com clareza: sim, Deus continua agindo, mesmo quando tudo parece desmoronar. Aquilo que hoje parece atraso, rejeição ou frustração pode ser exatamente o processo que Deus está usando para moldar seu caráter e alinhar você com o futuro que Ele preparou. Você ainda não enxerga o quadro completo, mas Deus enxerga. Em Isaías 55, o Senhor nos lembra que seus pensamentos são mais altos que os nossos e que seus caminhos são mais elevados do que os nossos. Isso significa que o modo como Deus trabalha muitas vezes não faz sentido imediato, mas sempre tem um propósito eterno. O caminho de José até o palácio passou pelo poço, pela escravidão e pela prisão. Nenhum desses lugares parecia promoção. Nenhum deles parecia avanço. Ainda assim, cada etapa foi necessária. Cada lugar difícil se tornou uma sala de treinamento. Até os passos mais dolorosos estavam sendo cuidadosamente ordenados por Deus. No fim da história, José pôde declarar que aquilo que os homens planejaram para o mal, Deus transformou em bem.
Isso nos ensina que sua vida não está fora de controle. Seus passos não são aleatórios. Mesmo quando você não entende, Deus está guiando, fortalecendo e usando cada situação para algo maior. A palavra nos lembra que os passos do justo são confirmados pelo Senhor. Isso significa que Deus está presente em cada estação da sua vida. Ele usa até aquilo que machuca para construir algo eterno. As provações não são prova de abandono, mas oportunidades onde a fidelidade de Deus se manifesta. Por isso, não interprete suas lutas como sinal de que Deus se afastou. Não meça o amor dele pelo conforto da sua vida. As dificuldades não anulam o amor de Deus. Pelo contrário, muitas vezes elas se tornam o cenário onde o cuidado, a graça e a presença dele ficam mais evidentes. Guarde seu coração contra a mentira que diz: se Deus me amasse, isso não estaria acontecendo. O amor de Deus não é instável, não é frágil e não depende das circunstâncias. Ele é constante, eterno e fiel. Romanos 8 nos lembra que Deus trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso não significa que tudo o que acontece é bom, mas significa que Deus é poderoso o suficiente para usar até os piores momentos para produzir algo bom. Nada pode separar você do amor dele, nem a dor, nem o medo, nem o tempo de espera. O amor de Deus sustenta você em todas as fases. A história de José termina com restauração e reconciliação, mas antes disso, houve anos de silêncio, espera e obediência. Entre a promessa e o cumprimento, houve lágrimas e perguntas sem resposta. Da mesma forma, você pode estar vivendo o meio da sua história, onde tudo ainda parece confuso. Não desista nesse ponto. Não se afaste de Deus nesse momento. Ele ainda não terminou o que começou em você. A Bíblia nos lembra que as aflições deste tempo presente são leves quando comparadas com a glória eterna que está sendo preparada. O que você vê agora é temporário, mas o que Deus constrói é eterno. O Deus que servimos transforma poços em plataformas e prisões em caminhos para o propósito. Ele pega o que o inimigo planejou para destruir e transforma em testemunho. Ele muda cenários, restaura histórias e renova corações. Sua parte é confiar, continuar caminhando e permanecer fiel, mesmo sem ver o final. Assim como Deus esteve com José em cada fase, Ele também está com você agora. Nenhum capítulo da sua vida está fora do alcance da presença dEle. Um dia, você olhará para trás e perceberá que Deus estava trabalhando em silêncio, alinhando tudo com perfeição. Agora, vamos orar juntos. Senhor Jesus, Tua palavra nos ensina que não devemos começar um caminho contigo e depois olhar para trás. Eu não quero começar na fé e terminar no medo. Ajuda-me a manter meus olhos em Ti, mesmo quando minhas emoções oscilam e as circunstâncias não fazem sentido. Pai, confesso que às vezes sou tentado a olhar para o passado. Às vezes sinto falta do que era familiar, mesmo sabendo que não era saudável. Perdoa-me por cada momento em que duvidei da Tua bondade. Ensina-me a confiar no Teu coração quando não entendo os Teus caminhos. Hoje eu me entrego novamente a Ti. Entrego minha vida, meus planos, meus pensamentos e meu futuro. Remove tudo o que ainda me prende ao passado. Cura o que precisa ser curado. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver divisão,
traz santidade e alinhamento com a tua vontade. Espírito Santo, ajuda-me a não amar mais os teus dons do que a ti. Ensina meu coração a te escolher acima de qualquer resultado. Mesmo quando as respostas demorarem, eu ainda te escolho. Mesmo quando o caminho for diferente do que imaginei, eu continuo te escolhendo. Treina meu coração para desejar o que é eterno. Dá-me contentamento, paciência e paz. Quando eu me sentir tentado a competir ou comparar, traz-me de volta a confiança. Ajuda-me a obedecer sem exigir explicações, sabendo que quando solto algo, tu preparas algo melhor. Senhor, fortalece minha fé para que ela se mova e obedeça. Guarda meu coração para que eu não transforme bênçãos em ídolos, que minha identidade esteja firmada em ti, que minha vida te honre no secreto e em público. No nome poderoso de Jesus, eu oro. Amém.